queria que você falasse para mim sobre o seu estilista que levou você para aquela final. Você foi receber aquele prêmio espetacular. Você foi aquele campeonato mais justo do que. Você me contou essa história. Ele tira a bomba e depois vai. Prêmio espetacular. Parabéns. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenos todos, quien esté asistiendo el segundo programa, muy feliz, muy contento. Los convidados hoy es Ricardo Roya, mi hermano, mi amigão, Medrado, parceria acá, esse obrigado por aceitar el convite. Que agradeço. Vamos a hablar un poco de la historia de vocês ahí. Y reseña, contraído, vamos lá. Quería hablar, vamos primero con Ricardinho. Conta um pouco como foi tu começo de bola, jogando bola, que a gente tem pai em comum que joga bola, sabe quanto difícil é. Conta para nós, para a galera aí. Primeiramente é uma honra, tá, Costa, receber esse convite seu e falar um pouquinho, né, do que já aconteceu comigo, aconteceu com você. Nossos pais até jogaram na mesma equipe, na verdade, para poucos sabem, mas o pai da Costa jogou no Real Madrid, o meu também jogou no Real Madrid. E o que acontecia? Eu tinha aquele sonho, Costa, de ser um jogador de futebol, porque a referência era meu pai sempre, né? Eu acho que para a mesma coisa para você, eu acho que a referência era seu pai como um atleta, como profissional, e aquilo ali começou a me aguçar. Comecei a jogar futsal e fui fazer uma peneira na época no esporte, não passei, e foi minha primeira baixa, né? Minha primeira queda no futebol, né? Não passei na época do juvenil. Aí tá bom, aí eu falei, sabe uma coisa? Vou jogar futsal, não quero jogar mais futebol em campo, não. Você toma já a primeira, com 15 anos. Pô, agora já era. Agora já era, vou jogar futsal para ver se dá alguma coisa, se não der, vou estudar. E depois eu comecei a ver que dava para chegar. Dava para jogar. É bom que tu também nunca desistiu, né? Não, isso aí não. Isso aí eu posso falar. Eu comento sempre, Acosta, que tinha muitas pessoas melhores do que eu, mas não tinha a persistência que eu tive. De chegar onde graças a Deus, eu cheguei, não dependendo de alguma coisa do meu pai internamente, ou pedir para fazer algum teste, não. Foi tudo sempre no meu suor, mas meu pai também sempre me ensinando o caminho que é o mais correto. Sim, claro. Né? E depois aí eu fui fazer um teste no Santa Cruz. Pouca gente sabe dessa história, um teste no Santa Cruz. E na época, o treinador do Júnior era o saudoso professor Nereu Pinheiro, um dos grandes reveladores aqui do futebol de base do futebol pernambucano. E naquele momento eu fiquei treinando, comecei a gostar novamente de jogar futebol de campo. Aí ele sai do Santa Cruz e vai para o Sport. Aí ele fala, daqui a 30 dias se apresente lá no Esporte Clube do Recife. Aí fui-me embora, apareceu a oportunidade com ele, vou te ser bem sincero, não joguei, passei 8 meses aí só treinando, só sabia treinar, só coletivo, e falava, vai chegar a tua hora, nada de chegar a tua hora. Que treinar, nada de chegar a tua hora, nada de chegar, e aí foi indo, aí trocou o treinador. Foi um treinador na época, na verdade, me desculpa, foi o Walter, que era do juvenil do esporte, assumiu interinamente e me botou para jogar. E eu fui bem. Aí as chances começaram a aparecer. Começou a aparecer, e aí eu fiquei 2 anos e meio no esporte, na base, né? Onde que o esporte fazia também anos que não ganhava título de juniores e tal. Aí é que vem, tomo minha segunda porrada. A Costa, sabe como é que tu vai pegar? Pronto, a gente vai pegar o material no account com o presidente, com o Araponga, o saudoso Araponga, né? Aí eu fui pegar o material, o roupeiro falou, não pode pegar não, porque tu fosse dispensado. Eu falei, como? E capitão do time, eu era o capitão, eu já tinha 2 anos e meio de casa, enfim, aí eu falei, tá bom. Fui lá, acertei tudo que tinha para acertar, que eu tinha contrato profissional. Mas ninguém falou que foi que aconteceu? Não, o treinador não falou. Até hoje, não falou. É o único cara que eu não falo no futebol, eu sou bem sincero. O único cara que eu não falo na bola, no futebol, é ele. Porque, assim, ele já conhecia a minha história, conhecia quem eu era, conhecia meu pai, por tudo também que eu representei naquele momento, ele meio que... Estava jogando, né? Eu estava jogando. E para piorar, no dia que eu fui dispensado, eu liguei pro meu pai,
a primeira pessoa que eu ia ligar era pro meu pai, não tinha como. Falei, pai, ó, fui dispensado pro esporte. Ele falou, não, é assim mesmo. A vida do futebol, você vai aprender várias e várias vezes que isso vai acontecer. E levanta a cabeça que já vem coisa boa para você. E o pior é que o treinador passou pelas minhas costas e não falou nada. Eu falei, tá bom, sem problemas. Aí, graças a Deus, Papai do Céu me deu a honra. Aí, vem 2007, em conhecer o Acosta, conhecer você, e conhecer aquela equipe que todos falavam que iríamos cair naquele momento, todo mundo falava, porque o Náutico era o time que tinha menos dinheiro naquela época, fora os problemas financeiros. Y fue comprobado que no tenía dinero mismo. Não, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. A gente trabalhava 90 dias para receber um. E ali, a minha carreira no futebol começou a deslanchar, né? Graças a Deus, fui feliz por onde eu passei. Ó, e aí, Júnior, conta para nós um pouquinho aí como foi tu começo. Eu tenho uma dúvida. Tu sempre quis ser radialista, periodista, assim, essas coisas? Na verdade, eu nunca quis ser radialista, eu nunca quis ser nunca. Na verdade, minha vida, as coisas foram acontecendo e a única certeza que eu tinha, Costa, é que eu queria ficar no mundo do futebol, que eu queria ficar perto da bola, porque eu sempre gostei muito dos esportes, assim, você imaginar de história de esportes, eu já fui, já saí daqui para ver um Campeonato Paulista, final do Campeonato Paulista de São Paulo e voltei no mesmo dia. Já saí, todo jogo que tinha aqui por aqui eu ia assistir. Eu morava perto do Arruda, eu ia para o Arruda andando com 12 anos, sozinho, para assistir jogo. Eu ia para os Aflitos, eu ia para a Ilha, para os 3 estados. Então eu cresci adorando futebol e vendo futebol. Tive uma oportunidade, quando eu tinha acho que 18 anos, eu fiz uma... Aí o meu irmão, o Léo Medrado, ele já era de rádio, e aí eu tive uma oportunidade com ele, uma pelada contra a comissão técnica do Arruda, do Santa Cruz, lá no Arruda. E aí o Ramon, que é atacante do Santa Cruz, foi treinador, foi artilheiro do Brasileiro em 75, né, se eu não me engano, me chamou para jogar no Júnior do Santa. Mas eu não queria jogar futebol. Eu não queria jogar futebol, porque eu tinha muito medo dessas injustiças que o Ricardo acabou de comentar. Eu acho que eu não saberia, e a vida me ensinou, e eu aprendi, a levar nãos. Mas eu acho que eu tinha medo de levar não. De o cara olhar para mim e dizer, não, você não presta como jogador, eu vou lhe cortar. Né? E vocês que jogaram futebol, vocês sabem que isso faz parte. E é um não que não é um não definitivo, né? Um não que ali não deu certo por algum motivo. Não quer dizer que você... Mas dói, né? Machuca mais do que qualquer não. Pois é. Porque se você acha que aquele não tá... É como se você fosse incompetente. Na verdade, não é. Não deu certo naquele momento por algum motivo. Um cara não gostou de você, o time não tinha outro cara que era melhor. Enfim, aconteceu alguma coisa que você acabou não ficando. Então, eu não tinha nenhum interesse em jogar. Só que eu queria estar por ali, estar perto. E aí aconteceu que meu irmão Léo me chamou para trabalhar com ele depois eu já estava trabalhando com informática, já trabalhava na área de informática há mais de 10 anos já, e ele me chamou e eu deixei a área de informática e fui trabalhar com ele em rádio, foi mais perto, né? E aí acabou surgindo a oportunidade e a gente estamos aqui junto hoje. Timão e Pumba. Vamos chegar más para la frente ahí. Ricardo, conta... Primero... Tengo que agradecer mucho porque fue un cara que me ayudó mucho cuando yo llegué, porque yo era extranjero, ¿no? No entendía nada. Todo mundo te trolando lá. Rapaz, eu falar, eu não sei se eles dão risada na minha nariz, dão risada na minha orelha. Eles eu falei, rapaz, e brasileiro é muito alegre, né? Y lembro el Ricardo, los caras, en verdad ellos no me estaban sudando, ellos querían, tipo así, me ayudar. Só que yo no entendía nada. Ahí conocía, no faló nada, que sabía español, todo, ahí a los pocos, él es medio, ahora está más suelto, mas él era medio tímido en la época, era más en la de él, y yo también soy mucho de, después que conozco, não, mas mas conta aí. Depois que conhece ele, esquece, né? Ele quer levar até o short da pessoa, leva o tênis, leva tudo. mas foi mais ou menos isso mesmo, acho que o Acosta quando chegou, quem chegou? Acosta foi você... Na época chegou você... Escalona, que veio do Grêmio. Isso, veio os dois. O Escalona falava até um pouquinho melhor, mas... Já estava mais tempo, né? Mas também não entendia muita coisa. E aqui em Pernambuco se fala muito rápido, se fala muito... Mainha. Muitas gírias e tudo mais. Aí a Costa... Aí depois eu me cheguei e falei, eu falo espanhol e tal. Aí comecei a conversar com ele. E assim... Falava espanhol porque tu morasse em Madrid. Porque morei em Madrid e morei na Argentina. Aí na época, era o Hélio dos Anjos primeiro, depois foi o... Hélio dos Anjos era bravo.
Bravo, opa. E eu ainda me lembro, a Costa passou um tempo sem poder jogar e teve que sair do Brasil para voltar, para ter visto de trabalho. Foi um trâmite assim muito grande. 2 meses, exatamente. Foi justamente quando o Hélio 200 sai, entra o PC Guzmão. Na época, e PC Guzmão carioca falando também cheio de gira, qual é, não sei o que e tal. Aí a Costa olhava assim, aí eu chegava perto, ó, ele tá falando para fazer isso. Ele, agora. Aí depois, mas daí 2 meses que ele, 2 meses que ele tava no Brasil. Sofreu, mas depois esquece, aprendeu de tudo. Tudo que é bom no Rio. Até o que é ruim ele aprendeu. Aprendeu. No, a primeira cosa que pergunté, eu falei, Ricardo, vem aqui, boludo. Me enseña todos los xingamentos. Eu jogava e os caras me xingavam, né? E eu não sabia o que estava falando. Aí depois eu já entendi, falei, me ensinou. E essa história de boludo aí? Mas assim, é uma gíria, como se fosse o tabacudo pra gente aqui. O tabacudo. É como se fosse assim, e a Costa. Não, então, depois todo mundo falava. Todo mundo, o boludo. Chamava de boludo. Não, todos os jogadores, até o treinador. O boludo. Pronto, aí pegou. Não chamava muito pelo nome, raramente chamava o Acosta por Acosta. O boludo, pegou aí. E eu joguei com seu pai, viu? Jogou com meu pai? Joguei. Sério? Um amistoso, uma peladinha lá nos Aflitos, com a comissão técnica do Náutico. Ele era bom seu mesmo, pai jogou. Porque os caras Meu pai? Eu joguei com ele, acho que ele já tinha quase 60, acho, e jogava como quem tinha 30, uma coisa linda, maravilhosa, jogando na bola com carinho, um absurdo. Jogava muita bola. Assim, eu joguei. Eu não me lembro de ter visto o pai jogar, né? Eu lembro do nome, Acosta, mas eu não estou lembrando das atuações dele, mas óbvio que eu lembro dele com a camisa do Real. Mas eu joguei com ele dentro de campo, eu ficava admirando o posicionamento, mesmo já com a idade bem avançada. Ele é daquela prateleira de cima, entendeu? Como eu falei, não, porque é boleirão. O pai Ricardo, acho que mais tranquilo. Meu pai fala, chega no Real Madrid. Mas a Costa tem que falar, Costa. Mas tem que falar, sabe por quê? Hoje em dia, tu pega esses meninos aí, bem de rola, e não sabe nem o que é ser um profissional. Teu pai chegou a um patamar, e meu pai também chegou a um patamar, você também chegou a um patamar aqui no Brasil, que você jogou numa das melhores equipes do Brasil e do mundo. A referência no mundo é Flamengo e Corinthians. Né, aqui no Brasil, né, quem é as duas equipes de referência no Brasil para o mundo é Corinthians e Flamengo. Você conseguiu chegar, seu pai chegou no Real Madrid e seu pai tá certo, não tá errado, não. Eu não sou muito, não gosto não. Assim, mas você é muito quietinho, você é muito tranquilo. Não, tranquilo. Mas o cara jogou com o Ronaldo, fenômeno, falta o que mais? Mas como falou, Ricardo, essa é uma pergunta que faço para os dois. O futebol está muito mudado para mim ver como era antes. Oxe, los moleques tú no puedes falar nada, no puedes nem precisa nem xingar, é falar. Você que você tem mais anos disso aqui, que tu acha? Eu acho que se deve isso? Eu acho que mudou o futebol em algumas coisas para melhor e em outras coisas para pior. Assim, mudou muito. Hoje, o jogador de futebol, ele pode não chegar à seleção brasileira e ter uma carreira maravilhosa. Antigamente, o ponto maior de um jogador era não cheguei à seleção brasileira. Hoje em dia não, hoje em dia o cara pode viver muito bem e passar longe da seleção e viver muito bem, ganhar muito dinheiro e jogar em alguns clubes importantes e ter uma carreira sólida. E dentro de campo hoje, eu acho que assim, até a forma de tratamento dos jogadores é uma coisa muito, muito diferente. Porque tem muito zelo, tem muito empresário, tem muita coisa acontecendo. Então o jogador é como se fosse. Hoje os jogadores são todos Nutella. Não são raízes como era na época de vocês, não, entendeu? Acho que hoje em dia está mais difícil de jogar. Eu também acho. Acho que assim, o futebol ele mudou muito, a Costa. Vamos lá. 2007, a gente falava com os meninos que eram dos juniores. Assim, eu tinha saído dos juniores do esporte, fui pro Náutico, estava no profissional. Mas assim, era meu primeiro ano profissional, mas os meninos dos juniores respeitavam. Falavam, vai pegar uma água. Hoje, se tu falar um negócio desse, o menino capaz vai pegar tudo e aproveita e pega um Gatorade para mim. É mais ou menos assim. Hoje chegou num nível de patamar do futebol que é como o próprio Júnior falou, é muito zelo. Isso não pode ter esse tipo de zelo. Eles têm que saber a realidade do futebol. A realidade do futebol não é essa que eles vivem, não é Neymar, não. Neymar é um ponto fora da curva. São poucos que vai chegar ali. Entendeu? E eu vejo assim que os empresários também têm culpa, que hoje em dia você pega, vamos lá, um garoto de 9 anos já é craque, Acosta. E tu não sabe nem se o garoto vai ser jogador de futebol, não. É craque. Antigamente não tinha isso, não. Tem outra coisa também que acontece hoje que eu acho que é muito ruim pro futebol. Como eu falei, tem coisa boa e tem coisa ruim.
Eu vou falar por mim, nunca fui jogador de futebol, né? Mas assim, eu jogava bola na rua, na frente da minha casa, eu jogava bola num terracinho que era cheio de parede, daquela cheia de pedregulho. Aí meus 2 dedos do pé são quebrados, porque eu jogava bola lá. Aí eu ia para o quintal, no quintal tinha uma casa vizinha que tinha um telhado assim. Aí eu jogava a bola lá em cima para cruzar na área para eu fazer o gol de cabeça. Peguei o portão, botei uma rede de futebol e adaptei ali. Então, assim, a gente fazia um monte de coisa para poder brincar, ia pra rua e pegava várias situações diferentes. Hoje em dia, o menino, ele joga num societyzinho, bonitinho, gramadinho, 1 hora e meia só, 2 vezes por semana, todo mundo do mesma idade, do mesmo tamanho, você não joga contra ninguém maior, ninguém menor, todo mundo calçado, ninguém descalço, com meião, tudo bonitinho, tudo certinho, 1 hora e meia, 2 vezes por semana. Como é que vai ficar craque assim? 2 vezes por semana? Não fica. Meu filho estava dizendo, papai, eu queria jogar futebol. Aí eu disse, filho, você quer descer para jogar lá embaixo? Ele fez, não, pai, quero não, eu prefiro ficar aqui no videogame. Não vai, cara, 2 vezes por semana, 1 hora e meia, não vai ser jogador de futebol. É o que a gente tem hoje, o retrato da maioria das crianças. Mas eu acho tipo así también, sobre eso, las mudanzas de fútbol. Yo, por ejemplo, yo estudié para ser entrenador. Yo acho que a veces mucha culpa es de los entrenadores. Yo acho que el entrenador también tiene muchas cosas a mejorar. Que a veces sobra mucho para jugador. Mas, por ejemplo, yo que fui entrenador ahora, yo soy chato, cobro. Por ejemplo, hoy en día yo veo, acaba el entreno, ninguém fica para cruzar, tudo bem. Aí vem e me fala, não, mas isso é jogador, porque o jogador tem que querer. Mas se o jogador não quer, para isso está o treinador. Ô, meu irmão, vem aqui, melhora. Eu fazia isso, ele ficava, não, mas tem que ir, pô, ele buzão e não sei lá. Falei, então vai trabalhar, não vem a jogar bola. Tu não é jogador profissional, então. Mas tá certo, eu concordo com a Costa também, nessa que ele tá falando, porque assim, antigamente você se trabalhava muito, fora o coletivo, a parte tática, técnica, que é o fundamento. Hoje em dia acaba o treino, a primeira coisa que o jogador faz, sabe o que é? Vai pro vestiário, pega o celular e... WhatsApp. Ué, como é que é ser jogador? Como é que você... Aí sabe o que acontece? Isso começa desde a base. Porque na base, o certo é o jogador da base, quando vai pro profissional, ele tem que ser ajustado uma coisa ou outra. Não é o treinador profissional que mal tem tempo para treinar, fazer isso tudo que ele precisa fazer. Aí quando você vai para um profissional, fala, fazer um trabalho de fundamento, não vai fazer. Aí sabe o que acontece? Nada contra, sou fã do trabalho de todos, analista de desempenho. Tá fadigado. A Costa não pode ser normal. Não pode ser normal. Antigamente, claro que era um futebol um pouco mais lento do que hoje. Hoje o futebol é muito mais rápido, campos menores, a evolução do futebol também, mas não ter 15 minutos para fazer um trabalho de fundamento, um zagueiro dá uma cabeceada de olhos abertos, saber escorar uma bola, um lateral saber cruzar. Quantos laterais tem aí que a gente vê que tem um potencial gigante chegando na linha de fundo, vai cruzar para minhoca, para cobra, rasteira. Pô, vai cabecear como? Como é que a Costa vai fazer o gol com os cruzamentos de Júlio César, Sidney? Até que o Júlio César batia para Sidney. Rapaz, ele chegava a chutar, para eu ficar aí, rapaz. Só uma prova disso que o Ricardo está falando é gols de falta no Brasil. Quem são os cobradores de falta no Brasil? Não tem mais. Não tem, porque não treinam. Porque na hora que ele vai treinar, o médico já diz, não pode, senão vai estourar, não pode. Aí você não tem mais Roberto Dinamite, você não tem mais Zico, não tem mais Neto, não tem mais Marcelinho Carioca, porque eles não treinam. Eles não faziam aqueles gols. Eles não faziam, mas esse pessoal que eu falei, ele não fazia aquele gol porque eles tinham só o dom, porque treinava, ele ralava, acabava o treino, ia lá 100, 150 cobrança. Vem cá, goleiro. Às vezes o goleiro não queria, chamava o terceiro goleiro, mas ia treinar. Hoje em dia não existe mais isso. Então não vai fazer. Não vai ter gol de falta mais no futebol brasileiro, porque não treina. E está nisso que tu viu, é pouco gol de falta que tem. Tem não. É pouco gol de falta. Até engraçado, eu vi até vários gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano de falta. Até me impressionou o número de gols, porque a gente não está acostumado a ver isso. Mas, antigamente a gente assistia. A Costa mesmo sabe, a Costa acabava o treino, ele gostava de bater pênalti, de finalizar. Ele fazia o trabalho dele de finalização direita, esquerda. A Costa era um jogador que não era um jogador rápido, mas quando ele disparava, quando abria a passada, parece um papalégua, né? As pernas dele. Passada lá. Perna longa. Quando vinha, você não tomava. Muito. A bola na frente, ele já sabia onde estava. Ambidestro.
Então ele sabia tirar do goleiro, aí cruzamento, isso tudo se tinha. Hoje em dia você não vê mais, não. Cada um vai para sua casa, tá ótimo. E... Mas, por isso que falo, é em treino, cara. É que, por isso que eu vejo hoje futebol, não todo, né? Porque não vamos colocar todo. Mas, pô, 70% é muita frescurinha. Pô. Não, porque não pode, porque lo outro, porque dói aqui, porque... Mano, eu treinava el tornozelo inchado e eu queria jogar e queria treinar e não queria perder um treino. Hoje em dia, por isso que falo, acho que perdeu muito a essência do futebol. isso mesmo, a ciência e não mesmo os jogadores, pô. Hoy en día los caras como tú, Falo, están más preocupados en pegar el celular, tal, vamos al Instagram, vamos, mas no se preocupan, por ejemplo, más, o fico loco cuando asisto juego. Y de Serie A, el cara erra pase de aquí a aquí, man. Eu não admito jugador profissional errar pase de aquí 10, a 15 aquí. metros. El cara cruzar y el cara no achar ninguém, o escanteio, el cara... Mano, Bola fico passar louco, direto. fico louco. Eu não, E por que, que não o futebol entendo. brasileiro está caindo? Por conta disso. O Silvinho, que jogou no Corinthians, jogou no Barcelona, né? Ele contou que quando chegou no primeiro treino lá no Barcelona, ele pegou a bola, levou a linha de fundo, e deu aquela esticada no fundo, foi lá e pá, cruzou na área. O treinador, para. Por que você fez isso? Não, cheguei na linha de fundo e cruzei. Mas você deu para quem a bola? Não é assim não, aqui você chega, olha e você vai dar o passe. Não deu para dar o passe, você volta e começa de novo. Não tem esse negócio de jogar na área. E aqui no Brasil é o que mais tem, gente. O cara cruza sem nem levantar a cabeça, sem nem olhar para quem tá dando a bola. Ele chega lá e pum! Vamos ver se temos sorte, né? Vamos ver se dá sorte. Se chegar em alguém, Encontra, ou ele encontra. se bater alguém. Não tem esse negócio de chegar e dar o passe. É jogar para ver que seja o que Deus quiser lá. Ô, Ricardo, conta aí quando começamos o Lá Náutico, né? vem, lá vem. Não. Rapaz, porque ele gosta de chegar atrasado. Essa canela conhece ele, não? Tô no cedo. Conhece. Não, e ele pede desculpa, né? Que ele é engraçado, né? Conta-nos a chegada essa que tu, mano, mas ele chegava junto. Eu vou te falar, eu não era que tinha medo dele, mas eu, quando via Ricardinho, eu falava, ó, eu vou para o outro zagueiro, eu não sei ver, outro que batia era Breno. Rapaz, me deu, rapaz. O filho do Zé do Carro. Oxe, ele dava casca. Ele me pegou, até hoje eu tenho um buraquinho aqui que ele me deu. E ele- Uma tatuagem. de Tem um trava. beijo de Na Breno. trava. Breno batia bonitinho também. Gostava. E tu? Um pouquinho, Não, né? mas- Um matava, outro enterrava. Mas aqui tem qualidade porque canhoto, né? Canhoto tem essa qualidade diferenciada, né? Mas Breno, pelo amor de Deus. Mas era engraçado que o Acosta é justamente isso. O Acosta, quando a gente treinava, ele sempre no time titular, no time reserva e tal, ele caía. Mas era pior para mim, porque quem vinha do meu lado era Felipe. Ah, como é que pega o Felipe? Não, Felipe, quando dava tapa, já mandava o Breno, vai para cobertura. Não tinha como. Não tinha como, e ainda tinha Cook ainda. O baixinho não podia tocar. Né? Mas tá vendo? Tá vendo? E na costa podia tocar, na costa. Na costa não. Na costa vai mexer Cook. Rapaz, que trairagem, pai. O baixinho era evocado. Quando tu chegava, ele... Era bravo ele, né? Era muito... Ele não gostava não, né? Não gostava. Nós não gostamos nele aí, tá tudo. Ele... Ó, e lá em Cook foi uma engraçada de Cook, cara, que eu fazia que 3 meses que estava, 4 meses aí, não lembro com que time foi, mano. Acho que foi Central, Aí acabou o primeiro tempo, tá 0-0, jogo truncado, e ele tava daquele jeito, chegou chutando lá, jogando pato, chutou tudo. No intervalo. Intervalo. Aí, e eu ainda não Não estava acostumado. eu falei, cara, esse baixinho. Eu, tipo assim, eu sabia que Cook tinha moral, mas eu não sabia todo o que era Cook. Tipo assim, eu não conhecia muito Sim. da história. Falei, esse baixinho, eu falando para mim, cara, esse baixinho, chegou chutando tudo, ninguém fala nada, treinador, ninguém. Aí eu cheguei ele calou. Aí falei, ô boludo. Mas aí ninguém fala nada, e o cara chuta todo aqui. Aí falou, fala nada, fica na tua aí. Aí eu falei, não, beleza. Sabe o que ele fez? Ele agarrou o bolso dele, foi embora. Foi embora no intervalo. Mas de chuteira, de roupa, com todo assim. Eu lembro. Aí eu fico assim. Aí falei, ô boludo, deixa eu falar. Mas ele vai e bota ali. Bota mais nunca. Rapaz, para que tu ver. Olha a história que a gente está contando. Olha o que aconteceu hoje em dia. Não tinha nem como. Mas era isso mesmo, o baixinho, ele quando ficava chateado, ele pegava as coisas e ia embora.
Era assim mesmo. E o Acosta tinha uma ligação muito forte também com o Eli Carlos, né? O Eli Carlos também Mas deu uma jogou assistência muito boa para ele. Me ayudó mucho, Ricardo. O Cuca, ele conta uma história de que ele veio pro Náutico machucado. Ele foi contratado, só que ele tinha se machucado lá e veio machucado, só que a diretoria não sabia. Aí ele veio, aí quando ele chegou, o diretor que recebeu ele deu uma mancadinha, o diretor fez, tá tudo bem? Ele machucou? Ele fez, não, foi o avião, muito tempo, parado no avião, aí fica doendo. Ele já. Aí ele veio assim, é sério, pergunta pra ele quando você fizer com ele. Isso não foi o avião, aí ele chegou, se apresentou, falou com todo mundo, aí não treinou por causa do avião, entendeu? E depois ele começou a jogar. Oh, Ricardo, conta también cómo fue eso que tú no, decidió no jugar más bola y que hoy en día tú periodista, comentarista también, yo escuto, porque algo que yo gosto, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió eso ahí? Então, o que acontece, Acosta? Aí eu saí do Náutico, fui pro interior de São Paulo, joguei no Rio Claro, primeira divisão do Paulista. Depois eu fui na época era o Red Bull Brasil, que hoje é o Red Bull Bragantino, que era o time da quarta divisão. Não era essa maravilha que estava hoje, não, já era bom. Vou te ser bem sério, o Red Bull Brasil na época era como se fosse um esporte lá na quarta divisão. Estrutura tinha material bom, seria os playboy da divisão. E aconteceu que é o seguinte, fui para lá, campeão em 2009, campeão em 2010, em 2011 eu fui pro Juventude, Caxias do Sul, naquele frio danado, muito frio. E lá eu aprendi o que era a verdadeira essência do futebol, Acosta. Porque ali você pega um pouco da Argentina, um pouco do Uruguai. Come. Ali eu aprendi o que era a essência do futebol. Aí eu fui para lá, fiquei um ano. Lá a gente foi campeão, que aqui seria a Copa Pernambuco, lá foi a Copa deles, RS, que dava direito à Copa do Brasil, ou Série, acho que era C na época, e o Juventude, até engraçado, ele voou para o Mirassol e estava sem divisão. Então eu era obrigado a ganhar a Copa, ou senão ia pro Gauchão, que é muito mais difícil você conseguir alguma vaga. Aí a gente conseguiu ser campeão e fomos aí já tinha divisão na Série C. Aí joguei o Gaúcho, aí um belo dia eu tô dormindo, aí deram uma semana de férias, voltamos para uma pré-temporada para pegar a Copa do Brasil e Série C. Aí tô dormindo, meu empresário liga na época. Fala, Ricardo, tudo bom? Fala. O nome dele também é Ricardo. Fala, Ricardo, tudo bom, tudo. Ó, o filho nasceu. Eu falei, o filho nasceu? Eu não engravidei ninguém. Ele não sabia, né? Não fiz nada com ninguém. Eu falei, não, o filho nasceu. Eu falei, o quê? Que filho o quê, rapaz? Ele, dá uma olhada no teu e-mail. Aí chegou uma proposta do futebol de Malta, embaixo da Itália. Eu fui embora. Eu falei, o quê? Ganhar em euro. Podia disputar, a gente disputou até uma pré-Champions League. O quê? Foi-me embora agora. Ele falou, ó, vai lá no clube. Eu falei, já tô com carro, já tô dentro do carro. Não quero nem saber. Aí eu fui embora, falei com o pessoal lá do clube. Eles ainda ficaram meio receosos por liberar, mas entenderam que eu queria ir. Sim. Liberaram. E 10 dias depois eu já tava em Malta jogando o Campeonato Maltês. Disputei também 2 rodadas da pré-Champions, né? A gente ganhou de um time de Andorra e depois a gente pegou o Partizan de Belgrado. Aí não dava, poxa. Porque, assim, os malteses, eles são muito baixos. Eles não têm as características de serem altos. Quando a gente pegou o Partizan de Belgrado, os caras pareciam teu corpo. Pareciam uns avatares, os caras. Eu olhava para os caras. Eu falei, como é que eu vou marcar uns caras desses? Os caras eram muito fortes. E até falei com o Júnior na Copa de 2018, que a seleção brasileira jogou contra a Sérvia. Sim. E aquela seleção, 5 jogadores eu joguei contra. No Partizan de Belgrado. Então, eram jogadores novos que estavam, né, ainda no processo. E aí a gente perdeu, volto pro Campeonato Maltês, começa a jogar e eu sinto uma dor muito forte no joelho. Eu falei, rapaz, será que é ligamento cruzado? Eu fiz uma ressonância, não era. Era pior do que ligamento cruzado, porque ligamento cruzado você opera, tem um tempo, você volta. Aí foi a cartilagem. Foi quando aí eu tentei segurar o máximo possível. Ali, tomei uma infiltração, durou 3 meses. Aí quando eu tomei a segunda infiltração, durou 2 dias. Aí eu falei, não, agora deu, agora eu vou operar. Aí um amigo meu, lá de Malta, ele falou, Ricardo, ó, vou te dar uma opinião, porque lá em Malta ainda era tudo muito... Não era tão evoluído. Não como a Exato, como hoje está muito bom para jogar em Malta. Aí
a gente ia para Sicília, operava lá na Itália e voltava. Ele falou, ó, vou te dar uma dica, não vai. Vai embora pro Brasil e faz tudo que tu tiver lá. Eu falei prontamente, eu escutei, porque era um cara mais velho e já vivia na ilha há muito tempo, há uns 4 anos no mínimo, se eu não me engano. Aí eu vim embora. Cheguei aqui no Brasil e falei, ué, 30 dias só é ministro. Pra mim. Para tu Pra cabeça, mim, né? pra mim. Eu falei, ué, 30 dias, aí meu empresário... Aí eu operei. Quando eu opero, Acosta, no dia do meu aniversário, que até é no dia de hoje, tá? 6 de fevereiro. Poxa, não sabe? 6 de fevereiro. Tá bem, meu irmão. Obrigado, Tomou um obrigado. chopinho depois, então. Tem que ter, né? Não sabia, senão a gente preparava alguma coisa, rapaz. Não, depois é por sua conta. Não, deixa comigo. Depois do programa que a gente... Meu assessor que manda aqui, ele que paga as coisas aí. E assim, no dia do meu aniversário eu operei e eu achei que era somente 30 dias. Quando eu fui entender a dimensão da minha lesão, aí eu pedi para aí é que eu falo, o Náutico me abriu as portas mais uma vez para eu fazer minha recuperação toda lá. E eu fiz com o Silmário, Sim, que sim. é um baita de um fisioterapeuta, Claro. e com todos que abriram as portas para mim naquele momento. E aí teve um dia que eu fui embora para o Rio de Janeiro, passar uma semana, 5 meses de fisioterapia, sem doida. Aí eu falei, ó, me libera uma semana aí para passar pelo menos e ver meu pai e tudo mais. Meu pai conversou comigo, falou, ó, tu vai conseguir jogar? Vamos ser sinceros. Eu falei, pai, não. Fui bem sério com ele. Eu falei, não consigo. Tu já sentia, né? Já sentia, porque assim, a minha lesão, ela me incomodava muito. Pra você ter ideia, poxa, eu parei de ficar mancando com 11 meses. Então, e eu lá no Náutico, eu fazia os trabalhos com um profissional, na época o treinador era o Silas, até. O Silas, que jogou com meu pai no São Sim, Paulo sim. e tudo mais, que até jogou no futebol argentino, no São Lourenço. E ele me deu a oportunidade de ficar treinando ali, mas eu sentia que não seria eu. Aí meu pai conversou comigo e falou, então vim trabalhar comigo. Eu falei, tá. Não sabia que era uma nota fiscal, não sabia que era uma certidão, não sabia que era uma empresa, não sabia que era nada. Ah, E meu pai, daquele jeito dele, toma porrada, aprende, até um certo momento que eu consegui aprender tudo que ele queria naquele momento, entregar tudo para ele. Eu morei 5 anos no Rio de Janeiro, foi quando eu falei, ó, não aguento mais Rio de Janeiro, tô fora. E não faça isso comigo não. Eu falei, não, eu tô fora. Ele falou, então vai-se embora tomar conta das minhas coisas aqui em Recife, que são os projetos sociais que nós temos hoje. Hoje a gente toca, Costa, para você ter ideia, mais de 1.070 crianças no estado de Pernambuco. fui aí. Vamos lá visitar. Fui visitar. Tem uma aqui até em Jaboatão, ali perto do aeroporto. Vou chamar você para convidar para dar uma palestra para as crianças. Por favor, claro. E a gente vem fazendo esses trabalhos sociais bem bacana. No estado de Pernambuco, estamos conta de 900. E no Mato Grosso, a gente toma conta de 1.070 crianças. Então, a gente hoje, graças a Deus, Parabéns. faz um trabalho bem bacana. E foi quando dessa virada. Aí, quando eu cheguei em Recife, acho que foi em agosto. Meu pai foi fazer um programa com o Léo, na ESPN, e Júnior, lá em São Paulo. Eu fazia a produção. Ele fazia a produção e Léo apresentando. E Júnior já estava na cabeça de fazer um programa esportivo. E ainda eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha voltei de vez, mas só fui para o Rio de Janeiro pegar minhas coisas e voltei de novo. Quando eu cheguei aqui, Chegou aqui, tu não sabia que ia fazer tudo. Não sabia. Aí eu cheguei aqui, uma mensagem dele. Oi, Ricardo, tudo bem? Ó, aqui é Júnior Medrado, sei o que, irmão de Léo. Aí ele conversou comigo, pô, a gente podia bater um papo contigo. Aí, quando eu vi a mensagem, logo em seguida meu pai me ligou. Falou, ó, Júnior vai te ligar, ele tava com uma ideia de fazer um programa na rádio, assim, assado. Pô, acho bacana. Você gosta de futebol, ele também e tal. Vamos. Aí eu marquei com ele lá perto de casa, no café, e ele falou, ó, tô precisando de um amigo, um parceiro, assim, já tem um Marcos Leandro, que já fazia com você na época. Quando ele falou, vamos, eu falei, tá fechado. Tá fechado. Aí a gente foi fazer a primeira vez. Meu Deus do céu. Vamos. Aprontou? Na gravação, O piloto. o piloto. A Costa, fui gravar o piloto. Meu Deus do céu. Se eu pegar aquele negócio hoje, eu destruo. Eu boto lá no mar. Jogo no mar. E a gente fez um piloto, falou, ó, mas foi assim, Júnior. Tá o piloto. Mas a gente vai estrear quando segunda. Eu falei, pera. Calma. O negócio era assim. A gente gravou o piloto quinta para apresentar segunda. Rapaz, Esse negócio não vai dar certo. não vai dar certo. E engraçado, a gente começou com 30 minutos, a gente tinha que tocar 2 músicas, fora os comerciais. Então a gente falava de futebol 18 minutos, mais ou menos 20 no máximo,
e falar dos 3 times de futebol do Campeonato Pernambucano. Amigo, eu não falava, não, Júnior, no esporte é Júnior, não, ó, é o Santa Cruz. Era mais ou menos assim. E passou-se uma semana, ó, os donos da rádio falaram, ó, não tem como, é 1 hora. E aí, perdurou e está perdurando até hoje, né? Vamos fazer 5 anos agora em 2023, de uma parceria que, para mim, sem sombra de dúvida, é um cara que eu devo muito a ele. O que eu sou hoje na rádio, eu devo a ele. Porque eu sei que ele não me conta, mas eu sei que ele já tomou muita porrada no começo em ele ter tirado, seria uma vaga de um repórter por um ex-jogador. Para dar oportunidade. Exatamente. E ele teve essa sacada e segurou. E segurou que aí até hoje a gente recebeu um áudio de um ouvinte nosso, acho que foi ontem ou antes de ontem, que ele falou: rapaz, eu só escuto para ver a briga entre Ricardinho e Júnior Medrado de manhã. Mano, eu estou escutando desde que cheguei, né? Mano, eu acho muito, porque você faz porque você é raiz como futebol, porque tipo assim, você não, eu vejo na TV e falo assim, mano, não é possível que todo mundo concorde com coisa que, não, tem que ter esse, Tem. não, com respeito, não concordo, acho que é assim, acho que, Mas pô, esse é o grande ponto, Acosta. Assim, ele contou a história da visão dele, aí a minha visão. Eu trabalhei durante vários anos com meu irmão, o Léo Madrado, ele tinha programas de rádio, eu sempre fazia coordenação, mas eu nunca ia para frente do microfone. E de repente apareceu uma oportunidade para mim na Hits FM, né? E aí eu, aos poucos, fui colocando o programa e tal. Só que aí a rádio chegou para mim e disse: ó, eu comecei com 4 participações de 1 minuto ao longo da programação. Então você imagina que o dia tem 24 horas, eu trabalhava 4 minutos. Que eu entrava 4 vezes só. Entendeu? Eu chegava em casa e, meu Deus do céu, não é possível que meu trabalho seja isso. Porque assim, eu tinha que vender esses 4 minutos, como se eu falar 1 minuto na rádio fosse um negócio assim. Eu ia passar a ser o cara mais conhecido do universo. Não vou, entendeu? Mas assim, foi batalhando, foi conseguindo. No começo, alguns amigos ajudaram a gente, fizeram mídia porque era meu amigo e não porque eu daria retorno, né? Mas fizeram a mídia pra gente. E esses amigos estão no meu coração até hoje. E aí, foi quando a rádio disse: ó, vou abrir um programa para você de manhã. Aí eu disse: sério? Essa meia hora para mim já era felicidade. poxa, Tá? Tinha 4 4 minutos, meia hora eu tô feliz. Opa. Aí eu disse: preciso de uma pessoa. E aí, por coincidência, nesse momento, como o Ricardo falou, eu estava com um projeto com o Léo lá na ESPN. A gente ia para São Paulo, gravava 4 programas ao longo do ano, chamava Bola da Vez Nordeste. Pegava nordestinos que não participariam normalmente do programa Bola da Vez e levava para lá. Eu levei Cook, levei Marcelo Ramos, que jogou no Bahia há muito tempo, levei Dinho, que jogou no Sport, levei Sérgio Alves, que jogou no futebol pernambucano, levei um monte de nordestino para fazer esse programa. E aí chamei Ricardo Rocha, o pai dele, para participar. Só que o programa era tipo assim, aquele melodrama, assim, sabe? Assim, o meu objetivo, o Léo chegava para ele: Júnior, você tem que botar o cara para chorar. O convidado tem que botar para chorar. Aí levei Givanildo Oliveira, a gente botou Givanildo para chorar. Porque Givanildo lembrou de quando ele morava com 7 irmãos dentro de um quarto pequenininho, entendeu? Magno Alves, com uma história linda. Então a ideia era mostrar a história do cara, mas brincava, tem que botar para chorar. E nessa de botar para chorar, eu tinha que procurar quem? Fui levar Ricardo Rocha, tem que pegar quem? Os filhos. E aí eu consegui o telefone de Ricardo, disse: Ricardinho, grava um vídeo para mim, por favor. A gente vai receber seu pai na ESPN, preciso um vídeo. E aí ele gravou um vídeo muito bonito, falando do pai dele. Pedi a Rafaela também, a irmã dele, ela gravou também um vídeo. E aí eu armazenei o número dele. Pá, ficou armazenado no meu celular. Quando o programa foi ser gravado efetivamente, que Ricardo chegou lá, a gente conversando, eu conheço o Ricardo há muitos anos, mas mais através de Léo, eu não tinha relação direta com ele. Só de oi, Léo que conhecia bem ele. E aí eu disse: Ricardo, cara, tô precisando de um jogador, de um ex-jogador que mora em Recife para estar com a gente, para fazer um programa novo que eu tô surgindo aí. Aí teu filho foi jogador de futebol? Ele disse: foi. Se ele jogou aonde? Jogou na base ou só no profissional? Jogou no profissional, jogou no Náutico, jogou em tal. Eu disse: será que ele não toparia um desafio? Júnior, ele não foi comentarista, mas vê só, o que é que ele estava fazendo nos últimos anos? Não, ele estava me acompanhando. Aí que vivo a minha vida inteira dentro do mundo do futebol, né? É como se você fosse captando as informações que estão passando junto de você, entendeu? Você imagina a quantidade de jogadores de futebol que já passou nos programas comigo e com o Léo.
Então você vai aprendendo as coisas acontecendo. E Ricardo teve uma excelente oportunidade para a formação dele, mesmo que não tenha sido uma formação acadêmica, mas foi uma formação maravilhosa que ele teve, de estar acompanhando simplesmente Ricardo Rocha, em todos os lugares, né, em programas de televisão, assessorando ele, apoiando. Então, é um poço de informação extremamente útil. Além, né, que é a cereja do bolo da carreira dele maravilhosa, que ele teve em vários clubes, jogou na Europa, jogou em vários clubes no Brasil. Então, esse conteúdo era exatamente o que eu precisava. E eu queria um jogador que fosse jovem. Por quê? Porque o perfil da rádio é jovem. Entendeu? Na hora que o cara vai dizer, mandar uma mensagem, esse cara é Milk. Se eu levasse um jogador mais velho, eu não sabia nem o que era. Tu entendeu? Então eu tinha que levar um cara jovem que tivesse essa sacada, que já respondesse essa sacada, e o Ricardinho tinha isso. Então, eu brinco com ele e digo assim, foi Deus. Deus botou na minha vida Ricardo Rocha Filho. E assim, uma das maiores presentes que eu ganhei na minha vida, porque trabalhar com ele é leve. A gente tem um entrosamento impressionante, Costa. Assim, ele sabe que a minha essência não é machucar nem prejudicar. Todo jogador de futebol é cismado com a imprensa, não é? Acha que o cara pode querer detonar o cara? Tipo assim, eu sou mais de boa, assim, eu nunca fui porque, ou até às vezes, é como eu falo, não é porque tu está aqui. Tá. Tem periodista e periodista. Tem Sim. periodista que tu já sabe que vai na maldade. Tem outro que eu aceito crítica. Pô, a Costa não foi bem. Não. Tipo, eu aceito. Olha aí. Eu aprendo. Mas às vezes você não sabe que é o cara. Olha o que ele falou. A Costa não foi o quê? Não foi bem. Não foi bem. A gente tava num debate essa semana que foi até bacana. A Júnior falou, mas o Ricardo, o jogador é ruim. Eu falei, Júnior, eu nunca vou falar isso, sabe? Porque Ele me ensinou. Eu já tive daquele lado de cá. Ele me ensinou. E a gente sabe muito bem. Aí, né, Júnior? O jogador Eu não aprendi vive uma com boa ele. fase. Não está bem. Nunca diga que o jogador É ruim. É ruim, você escutou, né? Nunca diga que o jogador é ruim, diga que ele não está bem. Não vive um bom momento. Aí tem um determinado jogador que eu disse, não, esse cara não está bem, né? Sim, cara. É assim. Aprendi. Não, mas é bom que ele aprende contigo e tu aprende com Claro. ele. E dói, né, Costa? Com o jogador de futebol, a gente tem que se colocar no lado do jogador também. O microfone é uma arma. Você fala uma coisa que às vezes machuca, às vezes dói. Machuca. Então você precisa ter responsabilidade. A gente vai errar, né? Ricardo está do lado de cá agora, vai errar, não tem como não errar. Né? O erro, e um erro maior, eu acho, é você deixar de opinar para não magoar um ou outro. Você tem que opinar. Paciência. O importante é que as pessoas saibam, como você falou. Tem gente que é do bem, tem gente que é do mal. Claro. O importante é a pessoa saber qual é o seu que eu falo, eu com periodista assim, personalmente nunca tuve com ninguém. Aqui mesmo, só tinha um que era meio que chatinho, que pegava mi pé, que nem lembro o nome agora. Suburi é isso. Melhor não lembrar. Né? É melhor nem lembrar. Não sei. Não, só que eu peguei personalmente a ele um dia e aí eu falei para ele, mano, por que tu sempre pega mi pé aí? Porque, mano, eu faço hoje e nunca tá bom. Aquele show meu com o Botafogo, eu meti 4, meti 4, mas ele não foi bem porque ele tinha podido. Aí falei, pô, tem que fazer o quê? Aí eu falei, tu tem algo personal comigo? Não, porque, pô, aí todo mundo fica falando de tu. Aí como, que acontecia? A prensa estava falando bem de mim, aí eu queria fazer polêmica. Era o único que falava, entendeu? E tipo assim, eu veia maldade nele. Sim. Mas quando eu criticava, por exemplo, eu aprendo eu escuto o rádio e falo, pô, porque uno sabe quando o cara é sincero, fala, pô, Ricardo jogou. Mano, tu sabe quando joga bem, quando joga mal, tu sabe, não adianta. Sim. E tipo assim, tu escuta um periodista e fala, pô, a Costa não foi bem, que podia haver feito. Tipo assim, eu tomo, porra, falo bem. Tá aprendendo, pô, vou melhorar. Mas tipo assim, quando tem cara que. Você fala Deixa eu contar a história do Ronaldo, que o Ricardo vai entrar comigo nessa história. Ronaldo, volante do esporte. Adoro o Ronaldo. Eu fazia a função de coordenador do programa, então em alguns momentos eu pegava os convidados e levava no programa da TV que a gente fazia. Acho que até já levei você, a gente fazia na tribuna. E aí, Ronaldo também, a gente ia batendo um papo muito legal tal. Eu não era de microfone. Quando o cara tem um microfone, ele divide. Porque tem hora que ele começa a falar que vai ter gente que vai estar concordando e vai ter gente que vai estar discordando. Quando você não é de microfone, é ótimo, porque todo mundo gosta de você. Né? Você não divide nada. Aí eu tinha uma relação muito boa com o Ronaldo, eu seguia ele no Instagram, ele me seguia no Instagram também, beleza tal. Ronaldo jogando agora, eu com o microfone todos os dias. O que é que aconteceu? Eu fiz uma crítica ao Ronaldo. Por quê? Porque o Ronaldo é um cara que ele errava muito passe. Ele é um volante que destrói muito bem as jogadas, mas que quando ele recuperava a bola, ele sempre tentava uma jogada mais difícil. Mas vai tocar de lado. Mete pro meia que sabe jogar, que tem mais habilidade. Só que na hora que a gente estava falando, esse boludo aqui começou a me aperrear o juiz, né? E eu fiquei aperreado. E eu fui me empolgando. Ele entra em tua mente, talvez. Não. Ele entra em tua mente, viu? Me empolgando. E na hora de dizer que ele deveria pegar a bola
e tocar para o meia porque o meia tem mais habilidade, eu disse, dá para ele porque ele sabe jogar. E outra coisa, não lança não que você não sabe. Tu entendeu? Aí eu machuquei com as palavras que eu falei, entendeu? Eu tenho, qual é a essência de tudo isso que eu falei? Realmente, ele quando rouba a bola, ele tem que ter cuidado para não perder a bola, porque vai contar no scout que ele perdeu, que deu um passe errado. Ele pega, passa pro cara do lado. O que eu falei não tá errado, tá certo. Mas a forma que eu falei machuca. Hasta porque acho que algum companheiro já vai falar o que tu Não. falou. Pronto. Aí que vem a pior parte. Ele escuta a gente. Ele escutava a gente, acho que não escuta mais. Não sei. Ele escutava a Sempre falava de gente. mim. Ele escutava a gente. Assim, existem muitos jogadores que não escutam, treinadores, enfim. O Dado Cavalcante é um deles, sempre quando ele vai pro treino e tudo mais. E ele escutou isso Foi. e ele Me bloqueou no Instagram. no Instagram. Aí um amigo em comum, ele não quis falar comigo. Levou né? para o coração? Ele não quis falar comigo, mas um amigo em comum mandou uma mensagem no meu Instagram, me esculhambando, né? Me xingando, me esculhambando. E aí quando tem isso, me assusta, porque eu não tenho. As pessoas podem até não gostar de mim, mas eu não tenho eu não tenho inimigo. Assim, tem gente que não gosta porque não gosta. Mas aí eu fui falar com o cara assim, mas peraí, o que foi que eu fiz para você estar tão chateado? Você não pode dizer isso, você não representa a crônica pernambucana. Eu disse, mas o que é que eu disse? Você disse que Ronaldo não sabe jogar e que ele tem que parar com esse negócio de lançamento. Eu disse, mas tem mesmo. E assim, 8 anos que ele jogou no esporte, ele não foi titular em um ano. Não sou eu que estou dizendo, são os números que estão aí. Só que ele ficou chateado com a forma que eu falei. Eu disse, ó, desculpa, até mandei um áudio depois pro Ronaldo, ele não respondeu, pedindo desculpa o que aconteceu, entendeu? Aproveite seu espaço, peço desculpas pela forma que eu falei, que realmente eu fui agressivo, não deveria ter sido, mas a essência do que eu falei não só estava certa, como ele melhorou. Os números de Ronaldo esse ano foram impressionantes. E a gente, Costa, tem esse papel, né? Quando a gente é cronista, quando tá jogando bem tem que elogiar, quando tá jogando mal tem que criticar e paciência. O que acontece? O jogador também vai nisso, o jogador tem que entender também o lugar de periodista também. Mas nem sempre entende, né? No, por eso que falo, no, la mayoría no entiende. La mayoría sabe que gosta, jogou pra caramba. Falou bem. Aproveitando aí, atrapalhando vocês rapidinho, tem uma pergunta de uma pessoa que mandou aqui no Instagram, que era justamente isso. Jogador de futebol recebe crítica, mas o pessoal da rádio recebe... Você falou mal de um jogador, aí vem um cara e... você não deveria falar isso. Sim. É constante ou foi só um caso isolado, essa questão do Ronaldo? Não tem, mas assim, o que eu coloco sempre é assim, a gente eu não entendo mais de futebol do que as outras pessoas, eu apenas vivencio mais de futebol do que as outras pessoas. Então eu posso ter opinião diferente, eu não sou o dono da verdade. Então quem quiser ter opinião diferente, que mande a sua mensagem, eu vou botar no ar normal e segue. Então acontece várias vezes a pessoa discordar da gente. O que tem que discordar é com a educação. Né? Do mesmo jeito que eu não vou pegar o microfone e vou xingar ninguém, mas com educação. Mas acontece muito, as pessoas divergem, e é assim, gente, não tem como a gente... Com tu, Ricardo, já aconteceu também? Já. Muitas das vezes, às vezes não olha, não enxerga o jogo da maneira que eu enxerguei e discorda naquele momento. Aí Júlio falou, fulaninho tá pegando no teu pé, aí solta o áudio, falei, não, mas fica tranquilo, eu também te amo, aí brinca um pouquinho para quebrar esse gelo, sabe? Porque assim, o que faz da gente, o sucesso da gente são nossos ouvintes. E a gente dá muito espaço para eles. Então, acho que muitas das vezes a gente até brinca até demais. Mas assim, a gente é muito leve, é um programa muito leve. Já tem tanto problema, Costa, que eu tá levando mais problema pro povo. Tem que fazer o povo brincar e sorrir. Mas agora que ele falou de volante, eu lembrei de Luciano Totó. Nego lindo. Pai, Luciano Totó, mano. Ele jogava. Não, para mim ele tinha que jogar titular, só que ele não jogava. Porque era exatamente isso. Él robaba 50.000 bolas, él perdía 50.000, 25. Sí. Y él era teimoso. Yo falaba, só para que tú veas, como eu falei, ele melhorou. Eu falei, Luciano, aqui. Tu marca pra caramba, tu faz todo, mas tu não joga bem, não faz. Tem a qualidade do passe. Faz arroz e feijão. Que isso, boludo? Pô, me tá corneteando? Eu falei, não, tô querendo tu bem. Mano, roubou. Dá o primeiro. Pegou, dá meia, tá aqui. Tem a Costa no meio, Rob dá no pé da Costa, deixa que a Costa resolve, rapaz, dá a bola pra ele. Outra coisa era a mesma coisa, lançar, ele queria lançar. Falei, pô, vai lançar um disco, pô. Porra, lançar só para arquibancada. Falei, Totó, faz lo simples. Totocinho. Aí eu falei, aí o que aconteceu? Falei, para mim tem que jogar tu, mas sabe por que tu não joga? Por teimosia, pô, o treinador veio aí colocou quem? Elicalo. Mas Elicalo, vou te falar, era parecido também, só que era inteligência. O treinador falou,
pensé, Gumao, lembra hasta hoy, tú vas a jugar conmigo de titular, mas ahora tú vas a robar la bola y tú vas a dar, tú vas a robar la bola y tú vas a dar. Tú no vas a lanzar, tú só marca e posiciona. Pronto. Foi vendido pro Cruzeiro. Espetacular, pô. Conseguiu ser vendido pro Cruzeiro. Às vezes é isso. O cara acha que tem que fazer todas as funções, não entende que a função dele é aquela. O volante, por exemplo, o número que mostra no final do jogo ele é espetacular. Se você rouba 74 bolas e erra 5 passes, você vai ser titular do time. Não interessa o resto, entendeu? Você vai ser titular, você só errou 5 passes como volante, entendeu? E as pessoas... Agora, se você rouba 74 bolas e erra 40 passes, você não vai ser titular do time. Mas isso é o que estava falando, por isso que falo, para que tu veas. Pode ser que ele interpretou mal como a forma que tu falou. Eu errei mesmo. Eu falei. Ahora é o que estamos Eu falando. errei. Porque, tipo assim, eu acho que era... Ele é gente boa demais. Era uma crítica construtiva também. Por exemplo, acontece comigo. Mi foco qual era? Era fazer gol. Se eu perdo 3 goles, eu estou errado. Pô. Aí se eu escuto na rádio, pô, a Costa também, pô, não, perdeu 3 goles, pô. Não adianta ficar se é verdade. É o que eu falo, é como eu sempre fiz igual quando é crítica construtiva, assim. Agora, quando eu já vejo que é meio personal, assim. Mas agora a gente vai inverter os papéis. Agora, Vamos uma mudar? perguntinha pra ele, claro. Bora, O cara jogou com o Ronaldo Fenômeno. Pode perguntar ele. O cara jogou com o Ronaldo Fenômeno, mas não vai perguntar. Eu entrevistar sou você. O cara jogou com o Ronaldo Fenômeno. Eu aceito a pergunta. Né? Como é que é jogar com o Ronaldo Fenômeno? É diferente. Aquele... Vou te falar, Ricardo, vou te contar. Já que agora tu me está entrevistando. Mano, porque eu achava que futebol não existia isso, que um jogador ganhava sozinho. Para mim não existia. Não existia. Porque é verdade, para mim, mano, eu dependo, eu fazia gol porque dependia que... O coletivo. Para mim não existia. Mano, depois que joguei com esse homem, eu vi que... E ele falava. Daí, Miguel, que eu Rapaz, eu me arrepio. Vou contar essa rapidinho porque os entrevistados são vocês. Contra Santos, estamos todos cagados. Pô, final, né? Tô. Aí estava eu, Dentinho e Cristian. Pô, estamos aí, tá. Aí ele aqui. Mano, menos se falou, tá? Falou, professor, deixa eu falar umas palavras aí. E ele nunca falava, nunca. Ele falou, lo siguiente, de que ele medio carioca, assim, é o seguinte. Dá a bola a mim, que eu me viro. Vamos sair campeão. Pode dar. Aí todo mundo, caramba. Aí foi que meteu 2 goles. Aí, Foi aquele. Você Fábio tava Costa, naquele? time de Fábio Costa. Você tava naquele jogo? Foi? Não, ele era banco, sempre. Como que joga? Como que Mas você tava no melhor lugar, você tava assistindo o jogo. Não, eu tava. Ele tava em camarote, cara. E ainda perto do bichinho, Ricardo. O bicho era bom. Vai reclamar de quê? E sabe o que é mais curioso, Acosta? Que o Ronaldo voltou pro Brasil gordo. E ele fez tudo que fez acima do peso. E você, que esticou a sua carreira, você jogou até que idade? 44. 44. Você sabe o que o cara tem que se privar, o que não tem que se privar, os esforços, que é mais difícil. E você imagina o Ronaldo voltando sem precisar de mais nada na vida e jogando o que jogou ali naquele momento. Eu não sei, eu sempre fui fã do Ronaldo, mas Isso espetacular. isso eu ia voltar um pouquinho atrás do que falo. É fome, é gana de vencer. Porque fala para Objetivo. mim, ele cara precisa de Precisa. dinheiro? Não. Não. Precisa mostrar algo para alguém? Não. Não. Mas ele falava, eu amo jogar bola. Eu amo. E isso é o que acho que hoje em dia se perdeu. Por exemplo, eu, particularmente, eu nunca pensei em ganhar dinheiro, ser rico, milionário. Ou jogar porque, não, lógico, uno quer ter seu salário bom, mas eu porque amava, sou apaixonado. Então, tipo assim, acho que isso se perdeu hoje em dia. Os moleques têm 14, 15 anos, não, se vou ganhar quanto, e a chuteira. Eu não tinha nem chuteira, jogava de tênis a vezes. Então, tipo assim, não vamos falar porque tá, os tempos mudaram, tudo bem, tudo. Como tu fala, hoje em dia a gente brinca na rua, né? Hoje em dia, meu filho também, não, quero essa Nike, quero não sei o quê, quero... Mas não sabe a verdade do futebol lá atrás. Por isso é... Eu tava lá no Morumbi naquele jogo que o Corinthians meteu 3-1 no Sport, no final da Copa do Brasil. Fez um gol, né? Que você fez um belo gol. E quase faz o 4. Gostei muito, você foi um espetacular. E ele gostava de fazer isso no treino. Não, espetacular. E você perdeu o 4º gol, que poderia ter matado o confronto ali. Né? Eu posso fazer uma pergunta também? Já que ele fez uma? Não vou falar que foi Só uma. pênalti, né? Não, queria que você contasse. Não, que eu vou falar que foi pênalti. Tá, porque... Até porque não foi, né? Não, Mas- mas como que não foi? Rapaz,
Se tuviera VAR, Magrão, sí, pô. mas se tuviera VAR. Eu confio no Magrão, o Magrão falou que não foi. Mas mintió. Porque fue contra antidoping. Antidoping, estamos juntos. Eu falei, "Ai, foi pena, meu. Eu falei, Costa, vou te falar, eu chutei bola, perna, chutei final é final. Eu confesso que, vendo na imagem, eu fiquei na dúvida se tinha batido ou não porque ele dá a mão, né? Ele, ele foi com o pé ou foi com a mão? Não, pé, foi pé. com o pé. Ele me dá uma pesada, a bola segue, eu fiquei na dúvida na hora. Mas eu confio no Magrão. Vou te falar, foi uma jogada rápida. Eu acho que se tinha VAR hoje, apitar. Mas hoje vai, na entrevista hoje estava falando isso. Falei, Sport mereceu, pegou o time. Naquele Porque momento. mas não adianta. Ele fez, a gente era para matar lá. Você ganhou no ano seguinte, não foi? Você estava no ano seguinte, aí ganhou a Copa do Brasil, né? É E 2009. como eu falo, e o Sport mereceu, não adianta. Tem que ser um bom perdedor, não adianta. Não adianta ficar buscando. Eu só queria fazer uma pergunta. Só. Já que ele fez, eu faço uma também. Por favor. Eu queria que você falasse para mim sobre o seu estilista que levou você para aquela final. Você foi receber aquele prêmio espetacular. Você foi aquele campeonato mais justo do que. Ele é fuerte, ¿eh? Você me contou essa história. Ele tira a bomba e depois vai. Vale, Prêmio espetacular. Agora, como é que foi aquela história? Você me contou aquela história de que não esperava que todo mundo fosse de paletó e você foi com aquela roupa lá. Que resenha, cara. Não, Ricardo já me contou, eu sou muito largado. Tu viu que eu não uso calça, eu sou de bermuda, chinelo e. Chinelão. Se tu deixar, eu ia desse jeito. Só que eu não sabia que tinha essa dimensão. Tipo assim, eu morava aqui em Recife e me falavam, por exemplo, me falavam, tu vas participar, ganó la bola de plata y tiene, era por puntos. Tú puedes ganar la bola de oro también, ahí tal, que en meló del campeonato. Eu falei, qué bacana, tipo assim. Aí el otro, no. Y después tiene el de la CBF en Río también. Tú, acho que va a ganar el crack también. No, voy, sí, beleza. Só que, bueno, aqui um calor desgraçado, ganhei. Eu tava como? Bermuda. Aí falei, bora, vai receber o prêmio, bora. Aí pagaram todo, Primeiro fomos na bola de prata. Aí senti mais vergonha na bola de prata. Aí cheguei bermuda, tá? Aí cheguei lá, Muricy Ramalho, tá? Todos os caras de terno. Entendo. Porra, Leo Mora, aquele Thiago Silva do Fluminense. Não, aí falei, caramba, que isso na festa aqui? Não, eu sempre de jeito meu, né? Aí, galera, beleza? E os caras me ficavam olhando, dizendo, sim, Acosta, o que está fazendo aqui? Jogar futebol. Aí aparece quem? Roberto Fernandes. Boludo, como que tu vas vestido assim, boludo? Não pode, boludo. Falei, Roberto, já tenho aqui dentro, ahora não adianta. Já foi. Aí recebi a bola de prata, tá? Aí foi bonitinha. Aí para lá falei, não, beleza, vou aí de termo, né? Aí falei para minha esposa, amor, porque foram convidadas minha esposa também, aí fomos com a família, comprei um termo aí, tá? Mano, coloquei o termo. Um dia assim, falei, mano, não. Esse não sou eu. Não sou eu. Não. Viu quando tu não? Não sou eu. Não. Aí falei, vou desse. Coloquei minha calça, coloquei. Foi uma calça, eu tava bem, tava. Tá bem. Ele tá de Dutch Gabbana. Como é que chama aquele negocinho lá? Eu vou pegar o chapéu aí. O cara já sabe. O chapeuzinho Lacoste. Aí o cara falou, Acosta, tu vai com o chapéu Lacoste, eu te dou 5.000 reais em roupa, Lacoste. Patrocínio, velho. E 30.000. E 30.000 no é dinheiro agora? Imagina lá, e eu que não recebia náutico. Eu falei, o quê? 30.000 para usar chapéu? Eu falei, eu vou ficar a semana toda com esse chapéu. Vou ficar a semana toda com esse chapéu aqui. Aí fica no chapéu, né? O Acosta já era acostumado a usar aquele chapéuzinho. E todo mundo pegou lá no Náutico, era Sidney, a gente usava também. E foi a moda, né? Eu sempre gostei desse. Mas fez história, eu gosto. E assim, na verdade, eu puxei essa brincadeira, obviamente, por conta da roupa, mas para lembrar desse dia que foi, para mim, espetacular. Um jogador, embora não seja brasileiro, mas jogou aqui em Pernambuco, com a camisa do Clube Nordestino, e ganhar o prêmio que você ganhou foi uma coisa assim. E assim, não ganhou porque foi zebra, né? Não ganhou porque. Não, foi justo. Você foi o melhor naquele ano. Isso foi espetacular. Obrigado. Mas, ahora vamos a decir que no, quería preguntar más para tú. Pois não. Tú cuando tipo así, como tú trabajas ese negocio, yo veo que tú a veces critica, a veces lo que falamos, cuando va bien,
Ya aconteció en la rúa así, tener algún problema así en la rúa, el cara, "Pô, va a tomar cachú y no sé qué, y oh, puede te pegar y já amenazar así. Não, não, comigo assim, a esse nível não. Justamente porque eu tento trabalhar essa questão do respeito à opinião de cada um. Mas já aconteceu comigo do cara, assim, numa mesa de bar, discutindo, o cara querer impor a vontade dele e querer que eu mude a minha opinião. Entendeu? Um torcedor chegou e começou a dar opinião. Não, Júnior, você tá errado. É assim, 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 assim. E eu disse, beleza, respeito sua opinião. E ele, não, mas você tá errado. É assim, assim. Eu disse, não, eu respeito sua opinião. Não, mas você tá errado. Tipo assim, peça desculpas. É que eu queria que eu fizesse. Mas aí eu, assim, não deixei a coisa evoluir, enfim. Porque cada um tem sua opinião. E aqui em Recife, infelizmente, a gente tem problemas com torcida organizada. Isso é uma coisa que acontece aqui em Recife, que já aconteceu com vários cronistas, de serem ameaçados por torcidas organizadas quando dá uma opinião mais contundente. Então, é uma realidade. A gente tem muito cuidado Hay que tener cuidado. quando vai falar de torcida organizada. Tem que falar, mas falar com responsabilidade, porque é um assunto muito delicado, né, Costa? Mas eu transito em qualquer lugar, torcida do Sport, do Náutico, do Santa, de uma forma tranquila. Tú, Ricardo, tú debes ser más leve, porque en el sentido de que tú fue jugador, tú también yo sé que conoces muchos atletas, mas ya tuvo algún atleta así, fala, pô, Ricardo, caramba, pô, tá pegando pesado, pô, ou fala para Medrado, pô, pegar mais leve, porque... O que o pessoal fala muito assim, quando a gente gosta de ir para jogos, né, também, assistir os jogos do Sport Santa Cruz e Náutico para acompanhar, porque a visão da sua casa é uma, a visão da partida é completamente diferente. Completamente diferente, a gente gosta de ir para os jogos e o pessoal fala, ei, vai brigar segunda-feira com o Júnior Medrado? Não sei o quê. não, mas aí tá de boa. Não, mas isso aí não, mas assim, fora discussão, alguma coisa, não. O pessoal, na verdade, elogia demais e sente muita falta, né, dos nossos debates, nossos, na verdade, embates ao vivo, mas assim, Eu sou Quem é que sofre mais, tu ou ele? Eu. ele mesmo fala, eu não tomei meu remédio. Mas sabe o que acontece também, Costa? Eu tô aqui levando. Eu venho com uma visão da história de rádio. Ele tem outra, ele veio de futebol. Eu vim do lado de cá. Mas acho que isso que é o mais bacana. É legal, essa integração é legal. Importante é que eu respeito e ele me respeita. E sabe que ali a gente tá discutindo o assunto e não a pessoa, entendeu? Oliva depois acabou. Não, porque a gente, todo dia a gente anda de bicicleta, a gente vai junto. Na verdade, a gente vai de bicicleta para a rádio e volta de bicicleta para as nossas casas. E a gente vai Cada um conversando. Porque também não aguenta mais isso, né? Sim, não, também. Chega, Como é que vai aguentar uma mala dessa? Não dá. Mas aí, o que acontece? Aí a gente fica, né, Júnior? Sempre conversa bastante. Aí, assim, às vezes, ele, por ter vindo do mundo do futebol, às vezes você tem uma linguagem, tem uma forma de ser que eu preciso provocar, entendeu? Eu acho que, às vezes, é meu papel também, entendeu? Sim, sim. Porque, tipo assim, se eu deixar, ele não vai criticar nenhum jogador, entendeu? Porque ele veio dali, ele não vai criticar. Tá no DNA dele. E, pô, ele sofreu como os caras estão sofrendo. Ele defende mais. Ele vai defender. Ele defende mais. Entendeu? Às vezes também pega mesmo. Mas quando o que acontece? Às vezes eu bato, dou uma batidinha, aí ele me respeita tanto que ele diz, aqui eu vou abrir um pouquinho mais o leque e vou fazer. Juntar, eu vou junto aqui. Então, assim, é legal a conversa da gente por isso, que a gente se respeita, né? Eu agradeço todos os dias de ter esse conteúdo, né, que ele veio de dentro do campo e quanto mais embate em busca de tentar detalhar o assunto, para mim, melhor. Ô, Ricardo, então tu, como é que te iba a falar? Tú estás gostando desse negócio de periodismo así. Mas tú vas alguna bolinha así con los parceros, tal, o esqueció todo. Ahora solo quiere periodista. Não. Porque ahora é famoso, periodista famoso ele. Não, mas não tem como, né, Costa? A gente esquecer do futebol, né? Toda segunda eu bato uma pelada, que essa pelada tem mais de 40 anos, eu acredito eu, o Júnior já bateu, o irmão também. Chunivá também, Chunivá? Já foi. É uma das frustrações que eu tenho, sabe, Costa? Porque o meu corpo não aguenta mais. Eu tô muito pesado. E algumas arrobas. Eu faço o que aguento, assim. Tênis, eu jogo tênis, eu pedalo, né? Mas toda vez que eu vou jogar futebol hoje em dia, eu me machuco, porque eu não tenho mais condição de jogar, né? E um dia desse eu vi um podcast com o Ronaldo Fenômeno, ele dizendo, pô, parei de jogar. Que a última vez que eu joguei, aí senti um negócio na coxa, quando eu fui lá, minha perna tava toda roxa. Ele falando e eu machucado, da mesma coisa.
porque eu estava exatamente com o estiramento na coxa. Então, assim, é uma frustração que eu tenho, porque eu jogava muito futebol, assim, em termos de quantidade, né? Não de qualidade, mas jogava muito futebol. ¿Era que zagueiro? Zagueiro. Joguei no Pepinão, lá onde ele falou que era o campo do. ¿Llegaba chuta así, igual uruguayo, así? ¿O Eu era mais. Não, más- eu era mais estilo Lugano. Júnior Baiano. Alto aí, assim, Então, coisa então, mais. então. Era. Gostava no tornozelo também. Gostava também. Mas eu acho que ele é. Acho que ele por é isso melhor. você sabe mesmo. Mas eu acho que ele era melhor do que eu. Assim, Mas essa pelada tem toda segunda, né, Costa? Aí joga eu, Totocinho, joga também. Joga uns ex-jogadores aí bem bacanas. Então aí dá. Da qualidade, da Você qualidade. ainda joga, não? Oxe, o peladinho aí, mas. Leva ele lá. Eu vou levar. Hoje tipo assim, brasileiro muito competitivo. Peladinha brasileiro é sério. Chato, né? Esse Aí, por exemplo, para mim, peladinha. É peladinha. E Aí quer para dar risada, e se perdo, ganho. Eu já conversei com alguns jogadores, ex-jogadores de futebol, que eles diziam assim: quando joga pelado aqui em Recife, os caras querem fazer graça em cima da gente. É verdade. Né? Pra meio que aparecer. Tipo assim, eu quero dar um drible na costa, eu quero fazer não sei o quê. Sí, o a veces Crescer em para, cima do cara, né? Acho que é mais ou menos por Bueno, aí. ahí que tenemos una foto ahí de nuestro zagueiro Medrado. Cadê a Foto foto minha? Não. Aí, papá. Ele tá na eu, pose. eu queria foto minha jovem. Eu queria foto minha jovem, magrinho. Eu fui magro um dia. foi? Fui. Um dia. Fui. Eita, Olha os dois aí, rapaz. Vamos aí, ó. Ricardo Rocha, estou bem, ó. Agora tá magrinho, mas essa foto aí não tá ajudando. Tá ajudando Olha a nada, barriguinha aparecendo embaixo aí. Aí a coxinha aí. Você joga tudo Esse lá? foi pelado, foi? Foi o jogo do bem, né, Ricardo? Jogo do bem lá na Arena Pernambuco. Fomos convidados. Aí foi até engraçado que o sistema. Eu não, tira Rapaz, não, essa aí. tira Rapaz, isso aí, ó. Bota um emoji ali em cima daquele negócio no meio da barriga ali, pelo amor de Deus. Mas pegou, chegou a pegar a bola aí, não. Que não dá. Não. Nem bola, nem Araújo. Rapaz, foi engraçado essa história, porque tava jogando com o Ricardo, né? O Ricardo tava na zaga comigo, e aí eu olhei pro outro lado, disse, Araújo, eu disse, meu Deus do céu, ele vai jogar de que lado? Aí eu olhei o lado que ele tava e disse, pronto, Ricardo. Porque assim, normalmente você escolhe o lado que você vai jogar na zaga, né? Eu jogo do lado direito ou você joga do lado esquerdo. Eu escolhi pelo atacante. Eu olhei que lado o Araújo tava. Ele tava da direita, então eu fui pra esquerda. Rapaz, outro canto. Entendeu? Por quê? Esperto. Porque aí eu pegava a sobra. Ricardo pega primeiro, eu pego a sobra, beleza. Nesse lance aí, não deu. Ricardo acabou desarrumando o time, aí ele pegou quase uns 4 metros na minha frente, assim, ele deu a tapa, que eu não consegui nada. Isso foi o máximo que eu quase consegui chegar na bola. Muito rápido. Tava jogando ainda ele? Não, Não. tinha recém-aposentado, na verdade. Mas ele... Muito rápido. Não, muito e leve. é engraçado que o sistema defensivo. Tira isso nosso aí, por favor. Já era- gravei. Todo mundo já. Por favor, tira aí. Todo mundo já eu, Júnior, Russo e Dutra. Não, faço não. 4 jogadores, Voltou. mas aí é muito rápido mesmo. Araújo Jogava muito. jogava muito, Araújo jogava muito. muito. Passou pro futebol também. Pernambuco, Goiás, né? Arábia também, né? Seleção brasileira, né? Também. Jogava muita bola, Araújo. Grande jogador. Ricardo, deixa eu falar. E como foi? Eu tenho sempre essa pergunta, eu faço muito a esses jogadores. Por exemplo, agora está acontecendo com meu filho. Tu sofreu isso de porque tu pai, não, porque eu falo muito para mim, eu falo, filho, porque ele joga bem. Eu falo, Ele ele não não, tá jogando aonde, Costa? não, Escolinha? eu não gosto que ele jogue muito escolinha assim. Ele rua. Aí boa. no condomínio, todo dia joga. Aí quando vai fazer, ele tem 11. Quando faça 13, aí vou levar para. Porque eu gosto que não perda isso aí, entendeu? E ele todo dia joga com um amiguinho e ele bem contente que joga bem, tá? Não, mas a pergunta era essa, porque eu falo muito para ele. Falo, filho, tu vai passar muita coisa que eu passei. Vai falar que tu joga só porque é filho de fulano, só joga por isso, ou vai. Então, eu queria saber se tu sofreu, tu passou por isso também. Muita, Costa, muito. O que a gente mais escuta, tu só tá aqui por causa do teu pai. As pessoas não veem a sua qualidade, as pessoas não veem você como um ser humano. Vê você como um objeto e aquele objeto você só tá ali por causa do seu pai, mérito do seu pai. Sofri muito na base, profissional no começo, mas depois eu deixei de até escutar muita coisa, mas na base muita coisa mesmo. Mas tipo assim, tu sofria assim com isso? Sofria. Tu era mais de assim, não, pô, eu mereço assim. Não, assim, no começo você sofre, né, Costa? Porque você não está acostumado com aquilo ali. Aquele tipo de crítica, que é uma crítica, né, construtiva, é uma crítica ofensiva, né? Que hoje a palavra é um termo completamente diferente. A gente sofria pressão psicológica. Hoje é bullying.
Hoje é bullying. Essa é boa para falar também, esse negócio de xadrez. Exato. Eu sofria muito no começo, mas depois eu falei, sabe uma coisa? Eu tenho qualidade, eu tô aqui, não foi pelo meu pai, tô aqui pela minha qualidade, o treinador me aprovou, sou titular, se for capitão, tô aqui pelo meu mérito. Então, depois dali eu... Porque Medrado, para que tú veas, cuando yo llegué, yo ni sabía que él era, ni sabía que era filho, ni, para mí era más, yo vine a saber después que la gente comenzó a hablar, y coincidencia que mi pai jugó con el pai de él en New Soul Boys en Argentina, Foi. tal. Mas yo no sabía, yo lo tenía que falar, porra, bom zagueiro, tipo assim, não é porque está aqui, mas eu falava, mano, bom zagueiro. As pessoas às vezes fazem isso, né, Costa? Usam da forma pior possível, né? Pré-julga as pessoas. A gente tem mania de pré-julgar. Né? Conhece uma pessoa, olha pra cara, já quer dizer se o cara é gente boa, se não é gente boa. Eu acho que tem muito disso quando você tem pai e filho, porque é mais fácil destruir, querer falar mal do que você elogiar o cara. Entendeu? É um erro enorme de ser humano que acontece. Antes que falou, essa é uma boa pergunta. O que você acha, tipo assim, desse negócio agora de futebol? Particularmente eu acho que é meio chatinho, né? O negócio pô, não pode falar um palavrão. Muito mimimi. Tá ficando cada vez negócio pior, racismo né? também, e olha que minha família é toda preta Sim, também. sim. E tipo assim, eu falo mesmo, pô, vocês são pretos e o mesmo preto a vezes também tem preconceito, tipo assim. Eu acho que tem Eu acho assim, Costa, a gente acaba pagando por um erro que foi cometido em vários momentos por outras pessoas, entendeu? E hoje, infelizmente, a gente não consegue medir pessoa a pessoa, se existe uma ideia geral de todo mundo. Porque, por exemplo, o meu apelido na minha casa, desde pequeno, sempre foi Negão. Todo mundo me chamava de Negão, entendeu? E assim, eu nunca me senti ofendido por isso, assim. né? E na minha casa, todo mundo é moreno, né? Enfim, a gente sempre conviveu com isso sem nenhum problema. Só que tem muita gente que vê isso, que faz isso de forma pejorativa, entendeu? Então, assim, como tem pessoas que realmente têm discriminação de pele, né? Que não é que você é negro, você não quer tocar na pessoa, você não quer chegar perto. Tem pessoas que pensam dessa forma, realmente. Então, como tem pessoas assim e tem pessoas que não são tanto, acho que se generaliza. Ó, é um negócio assim, não pode mais falar nisso, tem que ter muito cuidado. E assim, é um assunto muito complicado para a gente tratar, né? Porque hoje em dia, você é julgado pelo que você fala, você não é julgado pelo que você sente. Então assim, eu posso não ser preconceituoso. Porque assim, o preconceituoso para mim, por exemplo, é o cara que tem algum tipo de nojo com o negro, ou sente alguma coisa errada com o negro, ou não gosta da pele do negro, ou tem algum tipo de rejeição a ele. Sim, sim. Entendeu? Mas de forma geral, assim, porque não isso. Por exemplo, aconteceu já comigo várias vezes, aqui mesmo em Recife. Tipo assim, eu tenho um monte de tatuagem todo, Sim. né? E eu ando, não sei, bastante largadinho. Tá. Eu já entrei em loja aqui e eu me senti assim. Discriminado. É, As pessoas olhando, avaliando. Tipo assim, Pois é. talvez estou errado, né? Porque eu falei para minha esposa falou, não, isso está errado, porque, pô, e eu comprei ainda, e aí minha esposa falou, não, mas está errado isso aí, porque, rapaz, por que tu fica olhando assim, porque tu tá chinelo? Porque... Mas as pessoas prejulgam. Às vezes entra uma pessoa que está vestida de outra forma, as pessoas olham e já tratam melhor. É melhor, entendeu? não, Isso eu é uma sempre coisa, isso é uma coisa absurda. Então, por conta disso, falar desses assuntos assim, você é julgado pelo que você fala e não pelo que você sente. Eu posso ser um cara que não tenho nenhum tipo de problema, nenhum tipo de preconceito, mas se eu falar a coisa errada, eu vou ser julgado e posso ser lacrado pela sociedade pelo que eu falei, entendeu? E não pelo que eu sinto. Então, esse é que é um grande problema. Eu acho Vamos que... falar más que lo que yo quería hablar no era tanto eso así de racismo, Tá. sino quería hablar tipo más de campo, más de futebol mismo, Tá, tipo assim. Como o futebol tá, né? Que acontece muitas coisas no futebol hoje, cara. Que, mano, hoje, que já se eu contar tudo o que aconteceu, eu vou falar, pô, sofri racismo, bullying, não sei o quê. Mas Mas só que eu sou atleta profissional, eu tomo isso aí dentro. Acabou. Agora, o cara, acabou o jogo, o cara, não, pô, tu é isso, tu é lo... Aí acho errado. Mas dentro do campo, cara, eu acho que tem muita chatice. Eu queria ver o que você opina assim, sobre isso. A gente até comentou essa semana, né, Luiz, sobre isso. Foi. Eu acho que dentro de campo, eu acho que as pessoas precisam entender que o futebol é um esporte diferente. Que isso não vai mudar se a pessoa for negra ou se não for negra. Não tem a ver. A qualidade do jogador não tem a ver com o corpo,
né? Então, eu acho que dentro de campo isso precisa ser tratado de uma forma diferente. Mas o que me incomoda também são os próprios jogadores, que em alguns momentos não se posicionam, sabe, Costa? Por exemplo, essa semana teve um caso com o Vinícius Júnior, né, cara, que levou um pontapé do jogador brasileiro lá, o Gabriel Paulista, e na verdade, assim, pô, vamos falar sobre o assunto, vamos debater. O que foi que aconteceu? Por que está acontecendo? Porque é como se ninguém pudesse falar, né, sobre o assunto. É uma caixa preta que ninguém pode falar. Pode falar sim, gente. Eu acho que as pessoas têm que parar de ter medo disso e dentro de campo precisam se respeitar, né? O torcedor, ele quando está na arquibancada, ele sente que tem o direito de fazer o que ele quiser, né? Porque ele não é identificado, ele está ali, ele faz o que ele quiser. Isso precisa acabar. Por que eu posso, por exemplo, na arquibancada dizer Acosta, seu filho disso, seu filho daquilo, e eu não posso aqui, olhando no seu olho, dizer por que aqui eu vou ser preso, lá eu não vou? Por quê? É o mesmo cara dizendo a mesma coisa. Mas por quê? Porque se convencionou que o torcedor pode tudo. Então isso precisa mudar. O esporte está evoluindo e esse tratamento precisa mudar, Costa. Tú, Ricardo. Não, também. Eu acho assim, Costa, a gente sabe muito bem essa parte dentro de campo, né? O que a gente já escutou dentro de campo, muita gente nem imagina o que já foi falado dentro de campo. Na sua época, a gente tem uma diferença de idade, mas na sua época era muito pior, na época do meu pai muito pior ainda, e na época do seu pai também era muito pior, e assim ia. Eu acho assim que o futebol hoje, como o Júnior falou, o torcedor acha que pode tudo e o jogador não pode nada. Eu acho que tem que ter um respeito entre torcida e jogador naquele momento, mas dentro de campo, o que acontece, eu concordo com você, o que acontece ali, morre ali e a vida vai seguir para todo mundo. Certo? O problema é que quando sai do campo, vai pro extracampo. Aí começa essa discussão. Aí já fica. Aí os dois perdem a razão. Perde a razão completamente. E isso aí, para mim, é muito errado. Mas eu acho que tem que ter um respeito maior. E falar do Vini Júnior, eu tiro o chapéu para esse garoto. Porque o que esse garoto vem sofrendo de racismo lá na Espanha não é pouco, não. É muita coisa que vem acontecendo com esse garoto. E ele aguenta calado. Ele não fala, ele não abre a boca para falar nada. Ele só deu uma declaração na primeira vez, que foi até contra o Valladolid, depois do Real Madrid vai jogar contra o Atlético de Madrid, e tem aquela briga, né? Não é nem briga, os torcedores do Atlético de Madrid fazendo cantos preconceituosos naquele momento, e ele só fez uma pronúncia, ele só se pronunciou uma vez e a vida dele seguiu normalmente. Eu acho que ele tem que se pronunciar assim naquele momento, porque assim. É muita falta de respeito o que fazem com o garoto. É um garoto. E a gente fala um garoto, o Vini tem o quê? 21? Acho que mais. 21, 22 anos. Mais do que isso não tem. Mas, Ricardo, tu aí não acha que também o clube, mano? Porque eu acho, pô, Real Madrid é força, pô. Claro. Se Real Madrid fala, eu acho, sinceramente, eu acho que, mano, os caras defendem um pouco a Vinícius Júnior, mano. Eu acho. Eu também acho. Jogadores, Eu tanto também acho, jogadores acho como assim Real Madrid inteiro, cara. Eu também acho, porque assim, a gente fala muito, Costa, os jogadores têm que ser mais unidos. O jogador não é unido. Não, ele vai olhar para o seu próprio umbigo e ele não quer nem saber a dor que está passando no seu companheiro. Isso aí é um ou outro que vai tomar as dores do próximo. Mas jogador ele não é unido. Esse, para mim, é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Real Madrid deveria, sim, tomar uma atitude mais forte. Nossa. E a terceira, a Liga Espanhola, como é uma liga muito bem já estruturada, e ela sabe muito bem, porque lá é câmara em tudo que é canto. Então você tem como você essa facilidade de pegar que são as pessoas, banir, fazer qualquer tipo de coisa. Isso não acontece. Para mim existem 3 erros aí. Eu acho que eles perderam uma grande oportunidade agora de dar uma lição para o mundo inteiro. Porque na hora que você pendura um boneco, uma ponte, Aí foi demais. com a camisa do jogador, não foi assim, pintou alguma coisa de preto em algum ato racista. Não, eles pegaram a camisa dele. Penduraram um boneco com a camisa dele, com o nome dele, embaixo de uma ponte e enfocaram. Cara, isso é um negócio assim, surreal. Por isso que eu falo, mano, tu não acha que se Real Madrid falasse, a gente não vai jogar esse jogo por isso, isso. Claro. Tu acha que não Eu ia acho dar? que o Real Madrid devia ter se posicionado, eu acho que a polícia de Madrid, porque foi Muita gente. um confronto entre dois clubes da mesma cidade. Né? Os dois são de Madrid. Clássico, né? É um clássico de Madrid. Então a polícia devia ter se posicionado, a La Liga devia ter se posicionado. O sindicato dos jogadores esse jogo está suspenso, não vai ser realizado. Tem o sindicato, todo mundo, os técnicos, devia ter aproveitado para fazer uma onda para discutir o assunto, entendeu? Porque você fazer para mim foi o ápice, você pegar um boneco e amarrar embaixo de uma ponte é um negócio. Isso é o que fala, isso é o que eu queria falar
que tipo así, esas cosas que uno concorda así, eso de torcida, eso. Ahora, yo falo, enfatizo mucho de jogador tipo así, que tem briga a veces. Voy a contar rapidinho o que aconteceu conmigo. Eu estaba jugando en Taboão de la Serra, ahí São era, Paulo. en San Pablo, ahí el cara era un pretinho, era pretinho. El cara me llamó de velho, filho de eso, tu mãe no sei lá, que mi mãe no tiene nada a ver en el show, tu esposa una... Enfim. Enfim, ele falou um monte. Aí eu também, hermano, falei, bate embora também, falei uma coisa que não tinha que falar. Rapaz, parecia que acabou para mim. 10 vezes pior o que ele me falou que o que eu falei para ele. Perfeito. Entendi. Porque são agressões. Só que o que acontece? Acabou para mim, acabou. Beleza, eu fiquei daquele jeito. Mas, rapaz, os caras queriam mandar polícia, queriam que eu falei que sou racista. Falei, mano, minha mãe é mais preta que a mesa é essa, rapaz. Eu não sou racista, mas, mano, o cara me falou tanta vez, eu tenho que escutar também. É porque hoje É tá. só um que fala? A gente vive um momento muito, por isso que eu disse, muito complicado. Tem assuntos que não podem ser discutidos, né? Eu acho que existe um pouco de hipocrisia na hora que a gente discute esses assuntos, porque não bota em cima da mesa e diz, ó, vamos discutir aqui, ó. Vamos lá, como é que é? Ah, a gente Pode isso, não pode isso, entendeu? Quem errou aqui, quem não errou. Por que pode xingar disso, filho daquele, falar da mulher, e você não pode xingar de volta isso, entendeu? Assim, eu acho que tem muita coisa mal discutida nesse momento com essa questão do racismo. Quando tu fala, Júnior, justamente em sentar todo mundo conversar, não vamos longe. Semana passada saiu um ato aí do presidente da federação e a SDS, que é a polícia de Pernambuco, falando que só pode ir uma torcida. Ué, mas e os clubes? Vocês escutaram os clubes? Escutaram os jogadores? Mas a polícia... A polícia falou, Decidiu. não, decidiu, só pode torcida única. Ué, como é que faz a Coxa? Aí sabe o que aconteceu ontem? Ontem a gente estava até no programa e recebemos a informação. O CRB entrou com recurso no Superior Tribunal, derrubou e o Náutico tem que botar ingresso para vender para a torcida do CRB. Mas tá certo. A briga não é dentro de campo, a Coxa. A briga é no entorno. O entorno aí sim, que tem que ser, tem que resolver esse problema. Mas dentro de campo, você tirar, vamos lá, você daqui de Recife, você quer assistir um jogo na Paraíba? Não vai poder. Não pode. Irmão, estamos finalizando aqui, queria muito de... Já? Não, mas se tu dizer, tu falou que tem compromisso, né? Que tu é chique, não quer atrapalhar também, né? Você não me atrapalha em nada, meu querido. É isso. Não, mas queria agradecer muito o papo, porque tu hoje já. Queria agradecer de corazón mi segundo podcast. Ahí estoy primero con los amigos que confío, con los que más están. Obrigado por aceptar el convite y muito obrigado. Se quieren falar una cosa aí, pues. Obrigado, Costa, pelo convite. E assim, eu me sinto honrado de estar aqui, né? Eu estava comentando com o Ricardo, o que é que ele vai querer saber de mim, rapaz? Porque assim, normalmente sou eu que faço com as pessoas, ele quer saber o que de mim. Contar um pouquinho da minha história também, muito, muito legal isso. E assim, você é um cara especial, Costa. Você tem uma estrela assim iluminando você, porque você é um cara do bem, um cara que jogou. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns, cara. Isso, papá. Parabéns, papá. Oh, foi aí ela fez uma. Que beleza, rapaz. Você sabe que Agora você... diga que você tem o melhor assessor do mundo. Esse é o melhor assessor do mundo, rapaz. É o melhor assessor do mundo. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Eu aprendi muito com você. Eu acho que tentei também passar de uma melhor maneira possível tudo o que é o pernambucano, o recifense, o calor humano que se tem aqui em Pernambuco. E te agradeço demais pela amizade, por mais que a gente passe tanto tempo, mas toda vez que a gente se fala, existe um respeito, um carinho, uma admiração. E você sabe que o que puder contar comigo, com o Júnior, com a gente lá da rádio, conte sempre. E você é um cara sensacional. Você está de parabéns por tudo que você fez, não só o futebol pernambucano, futebol brasileiro e pela sua história de vida, mano. Muito obrigado, viu? Oh, tem os presentes aqui, vai levar a cartinha de presente. Obrigado. Beleza, temos o presente de patrocinadores aqui. E bueno, muito obrigado aos patrocinadores que estão ajudando nós e os parceiros, os hermanitos que eu falo que se interessem podem falar com o assessor aí, estamos disponíveis. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu. Deixa eu levantar aqui. Ócio. Valeu. Tá, hermanito? Parabéns, viu? Tamo junto. Quantos anos, papá?